Ó, o anel limpador, ele tem essa emenda. Ela não pode se sobressair em cima dela, certo? Tem que ficar pontinha com pontinha na reta do pino perante o manual de montagem desse anel. Tem anel que é diferente, tá? Então aqui ele manda montar ao entorno de 20 graus as pontas do anel em relação ao limpador. Então eu coloquei até um pouco a mais. Então a ponta do anel tá aqui, ó. Tá dando quase 90 graus. E a ponta de cima tá aqui, certo? Baseado mais ou menos próximo a essa emenda aqui, você vai montar o pistão 120 graus a outra emenda de anel. Então 90, 120 é uma golinha aqui, ó. Isso aqui é um aço tratado, tá? Ele é feito sob temperatura. Então lá na câmara de fábrica, onde está sendo fabricado, ele tem uma temperatura controlada para ser feito esse anel. Então se você torcer ele, você torcer para colocar, ele tem uma força de tração e torção determinada pela engenharia. A partir do momento que você torce, você estica o anel. Existe um risco de quebra fazendo isso, mas você acaba modificando a força elástica desse anel, que vai interferir na vida útil. Mas o maior risco é você quebrar. Se você quebrar o anel, você vai ter que comprar outro jogo, porque ele não vem separado. E não pode montar usado, porque ele tem um assentamento. Conforme ele entra em funcionamento, ele vai assentar na canaleta, vai assentar na canaleta e vai assentar também no cilindro. Então, existe todo um procedimento para montagem. Então, vamos prosseguir. Só para vocês verem a frescura do anel, tá? Eu estou limpando ele, é um paninho que não solta fiapo. Container, um produto de limpeza. Esse aqui é malha. Então tá aqui o M-Top. Top é para cima. Então se eu pegar esse anel, então o top tá para cima, vai ser assim, tá colocado assim. Se eu inverter ele quebra, tá bom? O padrão de usinagem dele, o ângulo aqui da zona de contato determina que ele seja montado nessa posição. Se você montar ele ao contrário, ele quebra. Ele não vai fazer o assentamento correto. Ó, ele é bem escondidinho. Olha lá. Pra cima, tá? Todo o anel tem demarcação de posição. Todo. Tem uns que tá escrito a marca, tem outros que tá escrito seta, tem outros que tá escrito, sei lá, o nome do tio do cara, mas tem. Então respeitem isso. Normalmente o anel raspador não tem posição. Ele vai ter posição se na caixinha vier escrito. Então sempre leiam a caixinha para seguir. Se tiver dúvida, liga no 0800 de montagem. Isso aqui não pode errar. Detalhe ao nível de limpeza, tá? Tá tudo limpo, extremamente limpo aqui, para não ter nenhum perigo de prender peça. E esse daqui é um alicate específico para montagem de anéis, tá? Extremamente limpo. Então você vai pegar o anel, você vai se atentar à sigla top ou a demarcação acima do anel. Então na sigla top aqui, você vai colocar o anel. Ó, vamos ver se eu consigo flagrar aqui. Você vai colocar o anel no alicate e vai abrir ele alinhadinho dentro do alicate. Olha lá. Vai fazer esse movimento aqui. Aí é onde você vai colocar ele no pistão. Eu vou colocar um de exemplo, tá? Então você vai fazer a abertura aqui e vai colocar ele no pistão. Eu faço devagar porque eu morro de medo de quebrar. Eu já quebrei anel, cara. Então eu vou sempre com muito cuidado. Desde diesel é mais bruto o anel. Na hora que ele encaixar, não tem problema que ele não foi na canaleta com perfeição. Por quê? Porque agora, ó, eu dou uma empurradinha nele aqui, ó, na pontinha aqui, ó. Ele vai entrar, ó. Tá vendo? Entrou. Então o anel tá colocado. Então vamos lá. Aqui os anéis estão montados. Quando o pistão está em funcionamento, o anel gira. Ele vai girando, né? Conforme o embalo que ele pega uma folguinha, ele gira, ele vai girando. Então o pistão vai enroscar quando o carro estiver sem válvula termostática, estiver com borra, né? Tiver andando em baixa temperatura, ele dá umas enroscadinhas. Então ele vai se encontrar. Quando ele se encontra, esses pontos de emenda aqui, eles ficam fechados lá no cilindro. Então os pontos de emenda, o gás passa por eles, é onde o carro fuma ou sopra. Sopra, vaza compressão para o cárter, fuma, sobe óleo, ele consome o óleo. Então tá aqui, ó. Aqui é o anelzinho de baixo, que é a emenda aqui, ó. Olha lá a emenda. Na reta do pino ela fica. Então aqui seria o pino do pistão, ela tá aqui. Aí aqui tá o anelzinho de baixo, o anelzinho de baixo. Olha lá, ó. Conforme demanda
a instrução. Tá um pouquinho para fora porque eu não alinhei esse ainda. Então aqui, baseando mais ou menos desse ponto aqui, ó, entre a emenda do anel e o anelzinho que tá em cima, olha lá, ó, a emenda tá aqui e a emenda tá aqui. Então mais ou menos no meio dos dois é 1.0. Então a gente vai fazer 90 graus. Para dar 120 é mais ou menos isso aqui, ó. Então aqui seria o anel do meio, 120. Então tá aqui o anel do meio posicionado. Puxei do meio certinho. Ele tá vindo aqui, ó. Tá vendo? Então, mais ou menos 120. Olha lá, do ponto do anel. E aqui, baseando nele, 90 graus, 120. Tanto para cá quanto para cá, você quem decide. Porque aqui ele vai ficar próximo da emenda do limpador. E aqui ele vai ficar próximo da emenda do conjunto do limpador. Então, aí você quem decide na hora de montar. Então tá aqui 120 graus a angulação. Então, baseando do preto aqui, 120, o anel viria mais ou menos aqui. Meu pai, antigo, ensinou que quanto mais longe uma emenda da outra, melhor. Então seria 180 graus. Isso daqui seria um costume de mecânico antigo. A distância que ele se encontra, ó. Tá vendo? Bem longe. Também dá certo, já montei também. Então tá aqui a dica e uma dica de ouro. Agora eu vou tirar o pistão da morsa. A morsa tá limpa, tá? Extremamente limpa. Eu vou colocar um papelão aqui. Por quê? Eu tenho que lubrificar esse pistão. Então ele vai receber o óleo 530, que demanda manual. Tá furada a tampa. Eu vou jogar óleo pelos anéis aqui, lubrificar bem o pistão e colocar a cinta. Detalhe que para colocar a cinta, o pistão ele tem esse ângulo aqui, ó. Ele é aberto. Então não adianta colocar a cinta até embaixo, tá? Coloca a cinta próximo do pino aqui, ó, na reta do pino. Aí você vai conseguir um melhor assentamento do anel na canaleta e não vai ficar difícil de montar. Na hora de colocar o pistão, quando você sentir que ele tá chegando, que eu vou dando umas batidinhas, eu coloco um tarugo de Tecnil para não soltar fiapo e bato com o martelo de lado em cima. Na hora que ele estiver entrando, para e dá um reapertinho na cinta ali no lugar mesmo, para garantir que o anel não vai escapar. E bate bem leve, porque se o anel escapar, ele vai parar no bloco. Se você bater com muita força, você machuca o anel, canaleta, bloco, todo mundo. E aí você já vai ter problema futuro. Beleza? Então fica aí a dica. Vamos continuar a montagem.